Olá, muchachas e muchachas, estou aqui de novo. Ela Camalhão para um novo projeto que eu queria começar aqui no quadro Popclat, pessoal. Porque eu queria agora falar dos heróis e vilões da Marvel, mas a sua versão dos quadrinhos. Porque já tem aí no CM, não é? Então, hoje queria estrear falando sobre o Capitão América. E vamos ver se vocês gostam desse novo projeto, não é? Mas antes de começar o vídeo, já sabem, deixa o like muchachito, se inscrevam pro canal crescer mais, compartilhem muito o canal, ative o sininho para não perderem nada e sigam as redes sociais, tá bom? Então, primeira vinheta. Bom, vamos começar então primeiro pela sua origem. Bom, o personagem Capitão América foi criado pelo Jack Kirby e pelo Joe Simon. E o primeiro quadrinho dele foi lançado em 1941 com o nome Capitão América número 1 e saiu pela editora Timely Comics. E esse era o nome da editora antes de se chamar Marvel Comics. E esse quadrinho saiu quando ainda estava rolando a Segunda Guerra Mundial. E eles queriam usar esse personagem para representar a luta dos americanos contra o nazismo. Tanto que até o arqui-inimigo do Capitão América, que é o Caveira Vermelha, ele representa o mal do nazismo. Mas agora vamos à pergunta, pessoal. Quem é o Capitão América? Bom, o Capitão América se chama Steve Rogers e ele nasceu em 1920 e ele é filho de imigrantes irlandeses. E seus pais morreram quando ele era adolescente ainda. E o Steve, ele era assim, um homem magro, fraco e tinha problemas de saúde. Mas ele sempre teve assim três qualidades que sempre acompanharam ele, que era senso de dever, determinação e o mais importante, a humildade. E ele ficava agoniado com as filmagens da guerra e ele decidiu se alistar. Mas como ele era magro, fraco e tinha problemas de saúde, claro que rejeitaram ele. Mas aí nesse alistamento que ele tentou, um general chamado Chester Phillips viu o espírito patriota que o Steve tinha e decidiu selecionar ele para um projeto chamado Projeto Renascimento, ou também conhecido como Projeto Super Soldado. E o Steve foi apresentado ao criador do soro do super soldado, Abraham Skinner, que viu ali o Steve e não levou muita fé nele, mas quando fizeram muitos testes e o Steve se deu bem, aí ele viu que o garoto era a escolha perfeita. Então, numa apresentação do seu experimento, o Steve entrou numa câmara, ele recebeu o soro e foi bombardeado por raios Vita, que era para dar mais efeito no soro. E quando a câmera se abriu, ele, que era magrelo, agora tinha músculos, era muito fitness, era o soldado perfeito. Mas ali no meio das pessoas da apresentação, tinha um espião nazista que viu que o experimento deu muito certo e matou então o Abraham Skinner, para que ele nunca mais fizesse nenhum super soldado. Porque o Abraham Skinner, ele não passou a fórmula pro papel. Então o único que podia dar sim um sangue, um DNA de super soldado era o Steve, porque o Abraham não passou para ninguém a fórmula. E até nos quadrinhos tentaram replicar o soro, só que ninguém conseguiu. Então, como o Steve era o único super soldado do exército, ele foi treinado em várias artes ali do exército, seja de combate, de estratégia, e recebeu sua primeira missão, que era deter o Caveira Vermelha. E ele recebeu seu uniforme, que era azul com listras vermelhas e brancas, simbolizando muito bem os Estados Unidos, e recebeu seu escudo, que era em formato de pipa. Só que mais tarde o presidente Roosevelt deu para o Steve o seu escudo redondo, e esse escudo era uma fusão de aço inoxidável com vibranium, que era um metal muito resistente e raro que não quebrava fácil, que ele achava bem melhor para atirar em todo mundo, porque essa é a principal característica do capitão quando ele vai atacar, ele taca o escudo que volta. E eu não entendo até hoje por que o capitão tem aquelas asinhas na máscara dele. O melhor soldado da guerra. E no decorrer da guerra, o capitão serviu muito bem como símbolo de liberdade. Mas ele também trabalhou em equipe e ele tinha um companheiro que era seu grande amigo, que era o Bucky Barnes. Ele era praticamente o Robin do Capitão América. Mas ele também fez parceria com o androide Tocha Humana, com o príncipe submarino Namor, Spitfire e Union Jack. E juntos eles formavam um grupo
grupo Os Invasores, que fizeram história na Segunda Guerra Mundial. E o capitão também lutou ao lado de um soldado canadense que era bem talentoso e corajoso. E esse era Jim Howlett, que no futuro se tornaria, olha só, o Wolverine. Ele também durante a guerra lutou ao lado do grupo Comando Selvagem, que era liderado pelo Sargento Fury. E ele enfrentou vários vilões durante a Segunda Guerra, mas tinham dois que eram bem importantes. O primeiro era seu arqui-inimigo Caveira Vermelha e o segundo era o Barão Zemo. Mas mesmo enfrentando Caveira Vermelha, o Barão Zemo ou os outros vilões, o capitão sempre teve sucesso em todas as missões. Bom, quase todas. Já viu, né? O Soldado Congelado. Um dia, quando a guerra estava perto do fim, o Bucky e o capitão estavam tentando impedir um avião cheio de bombas do Barão Zemo, mas acabou que o avião explodiu e o Bucky não se sabe onde caiu, ele deve ter morrido, e o capitão caiu nas águas congeladas. Só que o soro dele fez um efeito ali com gelo, com que o corpo dele ficasse em animação suspensa, como se fosse um coma. Então ele ficou vivo, mas congelado. E ele só foi voltar nos anos 60. A vida com os Vingadores. Um dia os Vingadores estavam lutando contra o Namor e eles acabaram achando o corpo do Capitão América congelado. E quando eles conseguiram despertar ele, ele viu que o mundo estava todo diferente. E ele foi convencido a entrar nos Vingadores, porque ele viu que tinha ainda uma missão a cumprir, que era proteger o mundo. E ele se tornou um grande líder deles. Ele também conheceu um rapaz chamado Rick Jones, que ele achava muito parecido com seu amigo Bucky, e ele decidiu treinar o rapaz. Até esse Rick Jones pediu para usar o uniforme do Bucky, mas o Steve não estava muito afim disso, mas aceitou. Ele não queria que o Rick ficasse muito nas missões dos Vingadores, para ele não se machucar, mas ele acabou deixando o moleque. Mas o capitão não ia ter paz, claro, no futuro, porque o seu passado agora tinha voltado, porque o Barão Zemo atacou de novo e ele teve que enfrentar mais uma vez seu inimigo. Mas dessa vez o Barão Zemo estava com um grupo Mestres do Terror. E nesse grupo de supervilões, cada integrante tinha uma treta com cada integrante dos Vingadores. E em uma dessas lutas que eles tiveram, o Barão Zemo acabou morrendo porque com uma arma que ele tava, ele acabou provocando um deslizamento de pedras que caiu em cima dele. Mas aí aconteceu uma coisa meio estranha, porque os Vingadores fundadores, que eram Homem de Ferro, Thor, Gigante e Vespa, foram descansar de enfrentar supervilões. Então só sobrou o Capitão América. Então ele formou um outro grupo que tinha Gavião Arqueiro, Feiticeiro Escarlate e Mercúrio. E o nome desse grupo, que eu achei um nome muito ruim, é o Excepcional Quarteto do Capitão. É muito ruim. O que vocês acharam desse nome? Comentem aí. E era um grupo que ninguém dava bola, mas depois se tornou um bom grupo. Eu falei pra vocês, o Capitão América não ia ficar de boa no futuro. O Barão Zemo ele já enfrentou, mas quem ficou também em animação suspensa igual ele foi o Caveira Vermelha. Então ele também teve que encarar de novo o Caveira Vermelha, como sempre. Mas em uma dessas lutas com o Caveira Vermelha, ele conheceu o Sam Wilson, que estava sendo controlado pelo Caveira Vermelha, mas ele conseguiu salvar o Sam. E ele se tornou um grande amigo do Capitão América. E além disso, ele se tornou o herói Falcão. O Capitão América também conheceu outros aliados, como a Agente 13, Sharon Carter, que era a irmã da Peggy Carter, e eles tiveram ali um romance. Ele reencontrou o Nick Fury, que era do Comando Selvagem, mas agora ele era da SHIELD. E a SHIELD e os Vingadores sempre tiveram uma boa parceria nos quadrinhos. Mas um reencontro que marcou com certeza o Capitão América foi com seu amigo Bucky, que não tinha morrido. Quando ele caiu do avião que explodiu, ele foi capturado por russos que fizeram lavagem cerebral nele e ele virou um assassino mortal chamado Soldado Invernal. E ele não tinha memória nenhuma sobre seu amigo Steve Rogers. Mas chegou um dia que eles lutaram e a luta foi muito boa e o Steve conseguiu recuperar as memórias do seu amigo. E como antigamente, eles continuaram sendo bem parceiros. Mas essa foi a vida do Capitão dos Vingadores. Ele sempre foi um grande
grande líder em qualquer evento que a Marvel fez. Mas sabem, pessoal, nem sempre o Capitão esteve nos Vingadores, porque teve um momento dos quadrinhos que ele ficou desiludido com o governo e ele se tornou o herói Nômade, que tinha até um uniforme bem diferente. Mas aí teve gente querendo assumir o manto de Capitão América e acabou morrendo pelo grupo terrorista chamado Império Secreto. Então o Steve não teve escolha a não ser voltar a ser o Capitão América. Mas eu quero citar outro evento que foi muito importante para a trajetória do Capitão América, que foi a HQ Guerra Civil. Porque nessa HQ o governo tinha criado um programa para registro de heróis. Os heróis tinham que falar tudo, sua identidade secreta, onde morava e tudo ali. Mas o Capitão, por incrível que pareça, ele não ficou do lado do governo. Ele ficou do lado de quem era contra esse registro. Então ele virou um grande líder do movimento contra o registro. E isso acarretou numa grande luta de grupos de heróis, onde um grupo era liderado pelo Capitão América contra o registro e o outro grupo era liderado pelo Homem de Ferro, que era a favor do registro. Então essa luta foi bem feroz, até que no final, na luta entre Capitão América e Homem de Ferro, e o Capitão América se rendeu, porque ele olhou em volta e viu que essa briga estava machucando as pessoas que ele prometeu proteger. Então ele foi preso, mas quando ele estava a caminho do julgamento, um vilão chamado Ossos Cruzados estava de sniper e atirou no Capitão América. E assim ele morreu. E gente, é nessa HQ que a gente vê como o Capitão América é respeitado, porque quando ele morreu, todos lamentaram a morte dele, até mesmo os que eram a favor do registro. Até o pessoal do governo, mesmo vendo que ele era um fora da lei, que era contra o registro, lamentaram a morte dele. Se bobear, ele é o mais respeitado da Marvel. Mas claro, a Marvel não podia perder um personagem tão importante como Capitão América, não é? Então, na HQ Capitão América Renascimento, foi descoberto que o corpo dele estava morto, mas a essência dele estava em outra dimensão. Que viagem é essa, velho? Mas, felizmente, conseguiram trazer a essência dele de volta e o Capitão América voltou ativa. E o governo perdoou todas as ações dele em Guerra Civil. E ele continuou sua vida. Mas, claro, teve outras histórias do nível de Guerra Civil que eu queria trazer aqui pro canal, mas eu não sei como. Essas histórias em quadrinhos de HQ, eu não sei como eu ia trazer aqui pro canal. Se vocês tiverem alguma dica, comentem aí. Quais as habilidades e poderes do Capitão? Bom, ele não tem poderes, mas o soro do super soldado aumentou mais suas habilidades físicas. Ele tem força sobre-humana, tem muita resistência, tem muita agilidade e velocidade, tem até resistência mental, é um grande lutador e é um grande estrategista de combate. E o modo que ele luta ali, vocês já viram, ele taca ali o escudo em geral e depois volta o escudo e de vez em quando ele usa uma moto. Aparições além dos quadrinhos. Bom, se eu falar todas aqui, o vídeo vai ficar mais enorme, mas nos jogos o melhor exemplo que eu posso dar é o Marvel vs Capcom, que o Capitão sempre apareceu. Nos desenhos ele apareceu bastante e eu acho que o melhor exemplo é quando ele fez uma participação no X-Men Evolution, onde mostra que ele lutou ao lado do Wolverine. E no live action já teve assim série dele antiga, preta e branca, dos anos 90 ou 80, não sei, mas a mais famosa é do UCM, que o Chris Evans interpretou o Steve Rogers. E esse é o Capitão América, pessoal, o símbolo de liberdade e esperança. E eu nem falei pra vocês, pessoal, mas olha só mais um exemplo de como ele é um ótimo líder dos Vingadores. Quando surgiram os novos Vingadores, que era a gente mais nova ali, o Capitão América acabou sendo o mentor deles, treinando eles. Então olha a moral que ele tem. Chamaram logo ele pra treinar os novos Vingadores. Caramba! O maluco é brabo. E eu acho que todos os quadrinhos que ele apareceu mostrou muito bem a personalidade do Steve Rogers, porque todas as qualidades, assim, como eu falei no início, humildade, determinação e senso de dever, ele já tinha, não foi o soro que deu pra ele. E isso se mostrou, acho que mais forte em Guerra Civil, porque mesmo ele sabendo que ia virar um fora da lei, ele estava lutando ali pelo certo, porque a lei do registro ia acabar com qualquer herói. Eles não estariam seguros, a família
família deles não estariam seguras. Então por isso Capitão América é tão respeitado por todos os heróis. E ele merece. Mas esse foi o vídeo, pessoal, para vocês conhecerem essa versão dos quadrinhos do Capitão América, para quem só vê o UCM. E claro, eu sei que teve outros personagens que assumiram o manto do Capitão América, mas eu acho que eu vou trazer isso em um vídeo separado. E eu quero que vocês comentem aí, tem algum vilão da Marvel ou herói que vocês querem que eu traga a história aqui como trouxe do Capitão América? Comentem aí, tá bom? E comentem se vocês gostaram, se precisa acrescentar mais alguma coisa aqui nesse novo projeto de contar sobre os heróis e vilões da Marvel. Comentem aí a opinião de vocês, tá bom? E deixa o like muchachito para fortalecer bastante esse novo projeto. Se inscrevam no canal Crescer Mais, compartilhem muito o canal, ative o sininho para não perderem nada, sigam as redes sociais e eu sou El Camalhão. Adiós, galera!